Yuri, a Rússia acusa a Ucrânia de ter tentado atacar uma das casas de Vladimir Putin e, por causa disso, o chanceler russo, então, Sergei Lavrov, disse que vai revisar a posição do país com relação nas negociações de cessar-fogo com a Ucrânia. A Rússia disse que abateu o sistema de defesa aéreo russo, abateu 91 drones que estavam indo em direção a uma casa de Putin em Novgorod. A Rússia também não diz exatamente se pessoas ficaram feridas, não confirma se Putin estava lá na hora desse ataque e a Ucrânia nega todas as acusações. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que essa história é uma invenção completa por parte da Rússia. Ele disse que, como não há escândalo entre os Estados Unidos e a Ucrânia, então a Rússia está tentando atrapalhar e está criando, então, essa história toda. Agora, Donald Trump, que se encontrou com Volodymyr Zelensky, recebeu Volodymyr Zelensky lá na Flórida, disse que conversou com Vladimir Putin, hoje mais cedo, disse que teve uma boa conversa por telefone com Putin e disse que soube agora há pouco desse ataque, dessa tentativa de ataque contra a casa de Putin, mas não deu mais informações também. Yuri, Trump, como eu falei agora há pouco, recebeu Volodymyr Zelensky lá na Flórida, os dois fizeram uma coletiva de imprensa depois e não ficou muito claro exatamente qual foi o avanço dessa reunião, se é que houve algum. Trump disse que a reunião foi muito produtiva, algo que a gente falou bastante aqui ao longo do ano, sobre negociações. Foram produtivas, mas exatamente o quê? De que forma foi produtivo? Isso não ficou claro. Zelensky continua tentando se aproximar de Trump, garantir alguma ajuda dos Estados Unidos, depois de Trump até já ter cortado essa ajuda ao longo do ano, depois de toda essa relação que foi extremamente difícil, uma montanha-russa, entre Trump e Zelensky, a aproximação também, claro, Zelensky muito de olho na aproximação de Trump, de Putin, que foi até pro Alasca com direito a tapete vermelho, nesse ano. E aí agora, então, em meio a essas conversas de Trump com Zelensky, a Rússia diz que a Ucrânia tentou atacar uma das casas de Vladimir Putin e coloca Trump ali nessa situação, Trump diz que foi avisado, mas ainda não se manifesta exatamente sobre de que forma vê tudo isso e como isso muda as negociações que ele continua a fazer mesmo nesse final de ano, nos últimos dias de 2025, Trump preocupado com questões externas de fora dos Estados Unidos, Yuri. Obrigado mais uma vez, Mariana Janjaco, falando conosco de Washington. E eu vou voltar a conversar com Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. O quanto há muito ceticismo em relação às negociações de paz envolvendo Rússia e Ucrânia. Mas esta informação mais recente, Fernanda Manhota, esse alerta de Vladimir Putin, qual é o nível de risco que se coloca ainda mais em negociações tão difíceis e tão difíceis de serem vistas, darem certo para uma resolução nesse conflito que está caminhando para completar 4 anos, teve início em fevereiro de 2022. E bota ceticismo nisso, Yuri? Olha, as negociações, elas vêm enfrentando muitas dificuldades, porque além da falta de consenso sobre pontos centrais, envolvendo desmilitarização, entrada ou não na OTAN e, claro, os territórios, nós temos uma absoluta falta de confiança entre as partes, O momento vinha se construindo de maneira um pouco mais favorável, Yuri, porque tudo indicava que até ontem, nesse encontro entre Trump e Zelensky, os ucranianos estariam caminhando para aceitar boa parte dos termos que tinham sido sugeridos pelos Estados Unidos como mediadores, deixando apenas a concessão territorial para um debate posterior. Então, os americanos estavam animados com a possibilidade de, pelo menos, fechar esse acordo nessas condições. A ideia seria que, segundo consta nos corredores de Washington, com o aval do presidente Trump, Zelensky levasse essa versão do acordo a um referendo na Ucrânia. O que ficou para o presidente Trump tentar conseguir do lado russo? Que os russos
russos se comprometessem com um cessar-fogo de pelo menos 2 meses para que esse referendo pudesse ser levado à votação na Ucrânia. E os russos têm resistido muito a qualquer tipo de movimento nessa direção, né, de um cessar-fogo duradouro, né, como esse que os ucranianos demandam. Então, esse ataque em particular, ele acabou se tornando hoje uma espécie de grande disputa sobre a sua própria veracidade, porque os russos alegam que eles estão sob ataque, portanto, como você mesmo nos trouxe agora, Mari, vão rever a sua conduta em relação aos ucranianos. Os ucranianos, por outro lado, alegam que essa é uma tática russa, que isso é uma espécie de fabricação, né, interna dos próprios russos para justificar algum tipo de mudança de abordagem que não lhes convenha. Nesse momento, o que a gente poderia extrair como reflexão para continuar acompanhando é que existem pelo menos 3 possibilidades sobre a mesa. É assim que eu tenho analisado esse episódio, Yuri. O primeiro é que, de fato, seja, embora a gente não tenha certeza da autoria, uma ocasião que vai permitir aos russos endurecer a sua posição ou até ampliar ataques contra a Ucrânia. Lembrando que nos últimos dias os russos atacaram num mega ataque à capital Kiev, né, como há muito tempo não acontecia, e que isso pode se intensificar no meio dessa tentativa de amarrar algum tipo de acordo. A segunda possibilidade é que os russos estejam, nesse momento, usando esse episódio, independente, de novo, da sua autoria, como uma espécie de teste para com os Estados Unidos. Então, tentando verificar como os Estados Unidos lidam com circunstâncias controversas como essa, para calibrar um pouco a resposta na negociação. E a terceira é que, de fato, se os ucranianos estiverem corretos, esse possa ser, de fato, um mecanismo, né, de autossabotagem para que os russos possam abandonar essa proposta de paz que agora parecia caminhar sem ter necessariamente que assumir publicamente a responsabilidade de fazer isso. São 3 caminhos bastante possíveis, alguns, né, mais otimistas do que outros, mas os 3 que merecem a nossa atenção para ver como esses desdobramentos vão acabar acontecendo, Yuri. Fernanda Manhota, em dose tripla na edição de hoje aqui do CNN 360, porque o noticiário internacional está carregado mesmo nessa última semana do ano. Muito obrigado, Manhota. A gente volta a conversar amanhã.